Pois bem, então começamos. Turma, no último encontro nós não tivemos aula, né, na última semana, porque houve o evento lá da faculdade, com aquela palestra inaugural. Espero que tenham gostado. E agora nós damos sequência, então, nas nossas aulas, hoje conversando, então, sobre elementos do negócio jurídico, né? Nós havíamos dado uma pequena introdução há 15 dias atrás, mas aí eu vou retomar, então, para que a gente possa aí aquecer nossas turbinas aí e entrando no nosso conteúdo. Bom, nós conversamos assim, ó, o negócio jurídico, ele é formado basicamente por três elementos. Os elementos essenciais, não é? Que são aqueles indispensáveis para que o negócio jurídico exista, né? Como exemplo, a gente pode dar aí a própria declaração de vontade, né? Que é um elemento geral, e alguns elementos particulares, né? Que vão variar conforme a natureza do negócio jurídico que nós estivermos estudando, tá? Por exemplo, numa compra e venda tem que ter coisa, preço, né? E o consentimento dos envolvidos. Então, só um exemplo de elemento especial ou particular. Depois nós temos aí os elementos naturais, né? Que são consequências do próprio negócio jurídico. Por exemplo, a transferência da propriedade na compra e venda, né? A responsabilidade do alienante por vícios redibitórios. Tá, tô falando um pouquinho mais rápido dessa parte, porque eu acho que nós já vimos, né? Se não, vocês me avisem aí, eu dou uma segurada aí. Então, elementos naturais. Os elementos naturais, eles não precisam estar expressos no negócio. Todo negócio jurídico, em tese, os possui. Pois não, Luiz? O senhor começou apenas os elementos do negócio jurídico. Eu lembro que o senhor comentou que há esses elementos essenciais, daí falou da declaração de vontade e objeto idôneo. Depois disso eu não tenho mais. Tá. Então, elementos naturais já é novidade, é isso? Isso. Tá, então vamos daqui. Só se eu perdi, E mas eu vamos que acredito que vamos. não. Oi? Não, só se eu marquei aqui, mas eu acho que é a partir daí mesmo. Não, beleza, a gente retoma daqui. Obrigado Obrigado. pelo aviso. É isso mesmo aí, ó, o pessoal está concordando. Todo mundo acompanhou o voto do relator aí. Beleza. Ó, então vamos lá. Falando de elementos naturais, tá aí até eu coloquei o latim aí, naturalia negoci. Turma, esses elementos naturais, eles são implícitos nos negócios jurídicos. Não precisam estar expressos, porque eles são consequências naturais, como o próprio nome diz. Por exemplo, os vícios redibitórios. O que é o vício redibitório? É assim, ó, se adquire um bem qualquer, tá? Eu vou usar como exemplo o bem imóvel, que fica fácil de entender. Quando a pessoa adquire o bem imóvel, ou qualquer outro bem, fica implícito que ela está adquirindo um bem que é rígido, que é apto, por exemplo, a servir como residência de alguém, é apto para o fim ao qual se destina. Se você compra um carro lá na loja, é implícito que esse carro está apto a cumprir a função dele, qual seja, rodar, né?
Claro, tem o desgaste natural do automóvel, tem o desgaste natural do imóvel. Tranquilo. Mas, por exemplo, você comprou a casa, está lá usando o imóvel, está residindo com a sua família e vou pôr um prazo razoável aí, 3 meses depois que foi comprada a casa, a cozinha afunda, tá? Ou 3 meses depois que você comprou o carro, zero lá na concessionária, você está andando com ele, o motor explode. Isso nós chamamos, eu e a doutrina, né? Isso a doutrina, e nós, técnicos estudiosos, nós chamamos de vício redibitório, tá? É um vício que, nesses exemplos que eu dei, ele estava oculto. Quando você olha para ele, quando você olhava para o bem, você não tinha a noção de que havia ali um vazamento debaixo da cozinha, ou que o motor do carro não estava legal. Nós, enquanto parte hipossuficiente, por assim dizer, nesse tipo de negócio, nós não teríamos o conhecimento. Até porque, quando você vai, por exemplo, comprar um automóvel, você não leva um mecânico, parece que o carro tá bom. É mais comum quando você vai comprar ou de segunda mão. Esse vício redibitório pode ser reclamado do comprador, mesmo que ele não esteja previsto no contrato. Por quê? Porque é uma decorrência da lei, tá? E esse vício redibitório, por exemplo, ele está aí no artigo 441 do Código Civil, está no nosso material, ele dá o direito da parte que foi prejudicada de desfazer o negócio e receber de volta o preço que pagou, né? E daí é chamado de ação redibitória mesmo, ou então de obter um desconto ou uma devolução de parte do valor que foi paga, que nós chamamos de ação quanti minoris. Vou pôr aqui, fica calma. Fica calma. Ação quanti minoris. Para que você tenha um desconto. Porque pode ser que você fale, não, tudo bem, estourou o motor do carro, mas eu quero o veículo. Só que eu quero o desconto relativo ao gasto que eu vou ter para consertar isso daí. A mesma coisa com relação ao imóvel. Outro elemento natural, que não precisa estar escrito nem nada, que é uma decorrência lógica, é aquilo que é chamado de evicção. Eu espero que vocês estejam todos com o materialzinho na mão. Se não tiver, eu vou colocando os nomezinhos aí no chat. Evicção. O que é isso? É uma prática que acontece no mercado. E aqui a evicção é só para bens imóveis. O sujeito. Já ouviram falar daquele sujeito que vende o mesmo bem para duas pessoas? Né? Então o que acontece? A, proprietário, vende para B. B pega esse contrato de compra e venda, corre, vai lá e registra no nome dele. Mas o A também vende o mesmo imóvel nesse interregno, enquanto não foi feita a escritura, ele vende para C. Então, o mesmo imóvel foi vendido para duas pessoas, por exemplo. Como o B, no nosso exemplo, registrou primeiro, ele é dono. E ele está lá ocupando o imóvel. Aí chega o C para tentar registrar essa compra e venda. E ele descobre que o bem já havia sido registrado antes no nome do B. Veja, essa pessoa que chegou em terceiro lugar, na corrida aí, por assim dizer, ele não tem direito contra aquele que registrou primeiro. Porque aquele que registrou primeiro está de boa fé. A princípio, lembra que a boa fé é presumida. Mas ele tem direito contra o vendedor.
E aí ele vai exercer o direito de evicção, que é o direito de receber de volta o que ele pagou pelo bem que ele não conseguiu registrar, porque outro comprador registrou primeiro, tá? Só para que fique bem claro, professor, como é que faz lá no cartório? Como é que a gente sabe quem vai registrar primeiro, quem tem direito de registrar primeiro? Turma, isso é feito por um instituto chamado, no direito cartorário, no direito registral, chamado de prenotação. Prenotação. Quem prenotou primeiro tem direito a registrar primeiro. É por ordem de chegada mesmo. Quer dizer que não interessa a data lá do contrato de compra e venda? Não. O que interessa é a data da prenotação e posterior registro. Bom? Então, essa evicção é uma proteção que o mercado impõe, por lei, né, pelo Código Civil, para que aquelas pessoas que estão de boa fé no negócio não fiquem depois a ver navios, não fiquem sem ressarcimento. Ah, isso precisa estar no contrato, tem que pôr uma cláusula da evicção? Não precisa. Não precisa. Se você, como advogado, como advogada, quiser ser bem cuidadoso, preciosista, nada impede de colocar. Mas, se não houver essa cláusula, isso não vai impedir o teu cliente amanhã ou depois de exercer tanto o direito referente aos vícios redibitórios, quanto o direito referente à evicção. Tá? Isso é por predeterminação legal. Então não precisa estar expresso no contrato. E um outro elemento natural que nós podemos citar como exemplo, são só 3 exemplos de vários, né, que nós vamos encontrar durante o nosso estudo nos próximos semestres do direito das obrigações, é o lugar do pagamento. Tá? O artigo 327 do Código Civil. Qual que é a regra do pagamento, do lugar do pagamento? Olha lá, ó. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Então, essa é a regra. Que o pagamento seja realizado no domicílio do devedor. Isso é um elemento natural do negócio jurídico. É óbvio que o artigo traz a exceção já, né? 327, hein, turma? 327, vem comigo. Salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação, das circunstâncias. Isso é exceção. Mas a regra é que o pagamento é realizado no domicílio do devedor. Quer dizer o que, então? Que o credor vai até o devedor para receber. Tá? Esses são alguns exemplos de elementos naturais. Repito, por que naturais? Porque eles são implícitos aos negócios jurídicos, eles estão ali, apesar de não haver nenhuma cláusula expressa em contrato ou documento parecido. E o terceiro elemento, a terceira espécie de elementos do negócio são os elementos acidentais. Turma, os elementos acidentais, eles não são obrigatórios nem implícitos no negócio jurídico. Então, diferente dos essenciais, que são indispensáveis, dos naturais, que estão implicitamente contidos no negócio, os acidentais, eles estão previstos na lei, mas eles só podem integrar o negócio pela vontade das partes. Então, os elementos acidentais, vou repetir devagarinho, os elementos acidentais, embora tenham previsão legal, só constarão dos negócios jurídicos pela vontade das partes.
não é? É uma faculdade que as partes têm de incluir um elemento acidental. Exemplos, nós vamos ver depois esses aqui com maior profundidade. Condição, nós já falamos em sala, condição, ainda aqui rapidamente, que é um evento futuro incerto, né? Por exemplo, te darei 10 mil reais se você se formar na faculdade só tirando 10 e sem ter nenhuma falta. Isso é uma condição. Eu poderia simplesmente chegar e doar 10 mil para a pessoa? Sim, mas eu resolvi, como doador, fazer essa condição. O termo, o termo nada mais é do que uma data, né? Então, por exemplo, determinado contrato de aluguel foi celebrado na data de hoje, mas para ter efeitos daqui um mês. Então, no dia 17 de abril de 2021, começa o contrato de aluguel. Isso se chama termo. Nesse caso, termo inicial. Ah, e o contrato de aluguel vai durar por 2 anos. Então, dia 17 de 4 de 2023 é o termo final. Tá? Vamos lá, Ana Júlia, já vou repetir. Por que eu falo que o termo é a data? Porque às vezes você encontra em alguns livros que o termo é o prazo. Tá errado. Tá errado. Né? Porque o prazo é o período que está entre o termo inicial e o termo final, entendeu? Nós vamos depois, claro, repetir isso, mas só para que você entenda que o termo é uma data certa para que o contrato tenha efeitos ou para que ele venha a perder efeitos. Quando eu falo contrato, você, por favor, leia negócio, tá? Para que o negócio inicie os seus efeitos e para que o negócio tenha seus efeitos extintos. E mais um exemplo, antes de eu repetir o conceito, é o encargo, tá? O encargo também é um elemento acidental. Imagina a seguinte situação: você quer fazer você está vendo lá que no teu bairro, por exemplo, não tem creche para atender as trabalhadoras que precisam deixar suas crianças ali para ir trabalharem. E você, muito abastado, muito abastada, rico, rica, né, como diria a Carolina Ferraz, né, sou rica! E você tem um terreno lá, um terreno ocioso. Aí você faz uma doação para o município. Para que, tá vendo, ó, onde está o encargo? Ó? Estou doando ao município o terreno para que construa a creche. Então eu estou dando uma finalidade para essa minha doação. Professor, e se o município pegar, ao invés da creche, ele construir um hospital? O doador pode anular a doação se ele quiser, porque o encargo não foi cumprido. Certo? Mas é claro que esses 3 institutos nós vamos depois mergulhar neles de cabeça, vamos aí aprofundar. Mas só para que você tenha uma noção inicial do que são elementos acidentais. Poderia simplesmente o proprietário do terreno doar ao município? Pura e simplesmente, sim. Para que o município fizesse o que bem entendesse? Sim. Mas com consciência social, não é? E verificando a necessidade de um aparelho específico, a creche, o doador coloca esse encargo, tá? Foi pedido para repetir o conceito de elementos acidentais. Vamos lá. Então, coloca assim, ó. Eu não lembro aquele que eu falei agora há pouco, que é insight, né? Mas eu vou falar algo parecido. São estipulações, ou seja, são institutos que, embora previstos em lei, só podem integrar o negócio jurídico, só podem integrar o negócio jurídico
por vontade das partes. Por vontade das partes. Aí você complementa assim, ó. E uma vez integrados, aderem ao negócio jurídico. Aderem ao negócio jurídico, vírgula, afetando a sua eficácia. Ponto. Então, para a gente entender aqui, turma, os elementos acidentais, eles mexem na eficácia do negócio jurídico. Lembra, eu tenho existência, imagina, eu que agradeço. E temos existência, validade e eficácia. A condição, o termo e encargo, eles atuam na eficácia do negócio jurídico, atrasando essa eficácia, em certa medida, ou condicionando a eficácia. Muito bom. Até aqui tudo em ordem? É que a compra e venda, Adeilson, ela não admite condição, termo e encargo. Você não pode condicionar o comprador a um uso específico do bem, tá? Na compra e venda, não. Porque, por ser um negócio bilateral, comutativo, não é? Sinalagmático, você não pode impor um sacrifício a mais para o comprador, além daquele que a lei já exige. Então, eu não poderia vender a minha moto, por exemplo, falar, estou vendendo minha moto para você, mas você tem que fazer, tem que desmanchar ela e usar suas peças. Entre particulares, isso não pode. Ah, professor, mas e o leilão do Detran? O leilão do Detran é outra história, é direito público que está envolvido, não interessa aqui para nós, tá? Até porque aquelas motos do Detran, pelo menos aqui no estado do Paraná, elas já vêm até com chassi pinado, né? Só que os bonecos aí compra, revende e usa aí como moto cabrita para ficar empinando na cidade, fazendo esse barulho horroroso que a gente ouve, né? Tá, mas para vender para de mancha eu não consigo, porque eu não posso condicionar ou sacrificar ainda mais o comprador. No caso do terreno, o contrato só foi realizado pela vontade do indivíduo em doar o terreno? Exatamente. Beleza, Deilson? Exatamente, Maria Eduarda. É claro que a doação só pode ser realizada pela vontade do doador em dispor do patrimônio. Agora, para além da disposição, no nosso exemplo, o doador também inseriu um encargo, ou seja, uma destinação específica para o bem, tá? Poderia ter sido feita uma doação pura, que a gente chama? Sim, mas ele achou melhor fazer uma doação com encargo, para garantir, naquele nosso exemplo, a creche lá no bairro, tá? Podemos dar sequência? Antes de mais nada, eu vi que temos colegas novos, colegas novas. Quero dar as boas-vindas. Vamos ver lá. Se eu pular alguém, você, por favor, me levanta a mão aí, me avisa. A Emília, salvo engano, não tinha visto ainda junto conosco. Seja bem-vinda. Quem mais? Gemima. Não sei se é assim que pronuncia. Seja bem-vinda também. Tudo bom? Você esteja conosco. Legal, muito bom. A Maísa também, Maísa Caroline, seja bem-vinda. A Monique já estava conosco. E é isso aí. Muito bom. Vamos que vamos. Vocês fiquem à vontade, meninas, para avisar se tiver dúvida. Tá? Essa é uma turma que gosta de aprender junto. É uma turma cujas perguntas
constroem a aula, não é? Vocês já devem ter percebido que são sempre perguntas muito pertinentes, e isso é motivo de muita satisfação, não só para mim, mas para a turma como um todo, né? Então, beleza. Então, vamos tocar o barco. Agora, e esse material que eu estou usando aqui para as colegas novas é exatamente o mesmo material que está lá na aula 5 do nosso Ambiente Conhecer, tá bom? Você baixa lá. Eu tenho por hábito evitar de compartilhar a tela, não é porque eu fico sonegando o material, não. É porque acontece muito travamento daí, quando compartilha. Mas se depois vocês discutirem entre vocês e acharem que é importante fazer, a gente faz também, não tem problema nenhum, tá? Agora, então, dando seguimento no nosso encontro. Existência, validade e eficácia. Vocês viram isso em ED, quando estudaram a lei. A lei, assim, lei de introdução, né? A lei, eu digo, não uma lei específica, mas a lei, a ciência de fazer as leis, né? Toda lei tem existência, ela precisa existir, precisa ter sido realizada de acordo com o processo legislativo e tudo mais. Ela tem que ser válida, tem que ser emanada, por exemplo, do órgão legislativo competente, e a Constituição, né? Então, por exemplo, não pode o município editar leis em matéria que é de competência da União, porque isso seria uma lei inconstitucional, mas uma inconstitucionalidade com relação ao órgão que proferiu, que prolatou a lei. E também nós temos aí o plano da eficácia, que nada mais é do que a produção dos efeitos, não é? E na lei, a produção dos efeitos legais típicos para os quais ela foi criada. Nos negócios jurídicos não é nada diferente, né? Esses três planos de análise foram pensados pelo Pontes de Miranda, né? Nosso grandioso Pontes de Miranda, gênio. Nos negócios jurídicos, nós podemos encarar da seguinte maneira. E aqui é só um teaser, né? Porque depois eu vou entrar em cada um de forma mais aprofundada. Mas no plano da existência, você não pergunta se a lei é válida ou eficaz. Você simplesmente pergunta, eu falei lei, né? O negócio. Você não pergunta se o negócio é válido e eficaz. Você só pergunta se o negócio existe. Basicamente, você só pergunta o seguinte: esse negócio jurídico contém os elementos mínimos necessários para que ele exista? Porque se a resposta for não, eu não vou me preocupar com validade e eficácia. Não é? É o primeiro degrau que nós estamos, né? O pessoal chama de escada pontiana. Então, eu estou no primeiro degrau ainda. Eu estou me perguntando: esse negócio possui, preenche tudo aquilo necessário para que ele exista? Ótimo. Dentro dessa pergunta, nós vamos entender o seguinte: eu tenho aqueles elementos genéricos de existência, que são declaração de vontade. Eu vou repetir tudo depois, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. Aqueles elementos necessários, mínimos: declaração de vontade, finalidade negocial e objeto idôneo. Foi exatamente aí que eu havia parado lá naquela primeira explicação, né, antes da gente retomar. Inclusive antes dos outros elementos. Mas existem alguns negócios que, além desses três elementos genéricos, exigem alguns elementos particulares. Como nós dissemos agora há pouco, a compra e venda, ela precisa da coisa, do bem, né? Eu preciso comprar e vender alguma coisa. E essa alguma coisa tem que ter um preço. Senão não é compra e venda, tá certo? Então é um elemento de existência particular.
Eu trouxe aí no material o casamento. O casamento é um negócio jurídico, lembra? É um contrato especial, né? Leva 2 testemunhas no mínimo, né? Pra você ver. O pessoal fala que se fosse bom não precisava de testemunha, né? Mas é só brincadeiras à parte. O casamento, se ele for celebrado por uma autoridade incompetente, por exemplo, o juiz de paz, ou o juiz de casamento, você vai encontrar em alguns livros, se ele não for realizado por esse juiz de paz, esse casamento não existe, turma. Tá? Porque faltou um requisito essencial, não é para sua existência. Ah, professor, mas e as pessoas que casam lá na frente do padre, lá na frente do pastor? Eles têm autoridade. Calma lá. Eles têm autoridade religiosa, eclesiástica. Mas se esses nubentes, essas pessoas que estão casando, não pegarem depois, não é, esse documento, ou se não buscarem o registro desse casamento religioso, ele não surte efeitos civis, tá? Por exemplo, eu já vi a pessoa que, por questões da vida, né, enfim, do dia a dia, casou só no civil, aí ficou, acho que o filho deles já tinha 20 anos, eles foram lá depois de 20 anos de casados no civil e casaram no religioso. Quer dizer que para a lei eles estavam mais ou menos casados? Não. Eles já estavam casados para o direito civil desde a cerimônia civil, feita lá no cartório. Agora, a cerimônia religiosa é para quem acredita e a gente respeita que vai ter a bênção de Deus, né? Que vai ter a bênção divina no casamento, tá certo? Mas fato é que, se o casamento for celebrado por uma autoridade incompetente, ele não existe. Claro que depois, no 9º termo, vocês vão aprofundar isso daí. Então, eu não me pergunto, com relação a esse casamento do nosso exemplo, se esse casamento é válido e eficaz. Não interessa. Primeiro, nós precisamos passar pelo filtro da existência, tá? Para depois analisarmos validade e eficácia. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu posso ter um negócio existente, inválido e eficaz. Entenderam? Vou repetir. Eu posso ter, numa classificação, uma tabelinha mental que você pode criar ou no teu caderno aí. Eu posso ter um negócio que é existente, inválido, mas eficaz. E eu posso ter um negócio existente, válido e ineficaz. Caramba, professor, agora ficou difícil. Não ficou, não. É facinho, ó. Veja comigo. A existência sempre tem que estar presente para que eu analise validade e eficácia. Quanto a isso, é ponto pacífico. Mas um negócio, por exemplo, que é inválido, ele tem algum defeitinho, mas ele surte efeitos. Nós sabemos que os requisitos de validade estão lá no artigo 104, né? Quais são esses requisitos, professor? Capacidade do agente, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Eu já estou falando aqui do plano da validade também no material, viu? Vem comigo. Se tiver muito rápido, tiver muito acelerado, você me avisa. Eu gosto muito dessa matéria, eu fico empolgado e acabo falando mais do que o homem da cobra. Mas, ó, eu preciso para que o negócio tenha validade. Capacidade do agente, licitude do objeto e forma prescrita ou não defesa em lei.
Imagina que foi um sujeito de 17 anos de idade que celebrou a compra e venda de um apartamento dele para um terceiro. Nós falamos disso semestre passado. E na hora de fazer o negócio, celebrar, claro que são hipóteses, porque no mundo real isso dificilmente acontece, mas é uma hipótese. O comprador falou o seguinte pro de menor, né? Pro adolescente. Você tem 18 anos mesmo, cara? E o sujeito meio parrudão, grandão, falou, não, tenho sim, pode confiar em mim. Veja, nós falamos disso no artigo 108, acho, do Código Civil, daquele que omite a própria idade. Ele enganou o comprador está de boa fé. Então, veja, é um negócio que existe, porque tem declaração de vontade, tem finalidade negocial, tem objeto idôneo, tem, por ser uma compra e venda, tem o objeto e tem o preço. Tranquilo, a existência é pacífica, ele existe. Mas tem uma invalidade aí. No sentido de que foi celebrado por um menor de idade sem a devida assistência. Mas esse negócio surte efeitos, porque o terceiro é de boa fé. Então nós podemos dizer que mesmo nesse negócio inválido, o terceiro de boa fé se torna dono. É eficaz, embora inválido. Entendeu? Como eu posso ter um negócio existente, inválido, mas que surta efeitos. Até no casamento você pode pegar. Quer ver? Um exemplo. O casamento, turma, ele pressupõe uma confiança entre aqueles que estão casando, não é? Pressupõe uma confiança. Mas daí o que acontece? Vou usar a figura do homem, tá? Mais canalha. O homem já era casado lá no norte do país. E ele aqui no sul, sudeste, não deu para pesquisar se ele era casado ou não. Conheceu outra pessoa e casou. Esse casamento, ele existe? Existe. Tem declaração de vontade, não é? Tem a vontade de casar e tudo mais. Mas ele é inválido, porque o sujeito que está casando já tem um matrimônio na sua vida civil. Beleza. Passa, sei lá, 2 anos do casamento, nasce o primeiro filho desse casal. Depois de um tempo, mais 6 meses, a esposa descobre que o marido tem uma outra família, casado civilmente em outra região do país. E ela busca a anulação do casamento. Veja, é um casamento que tem existência, maculado por uma invalidade, porque só pode casar uma vez de cada vez, né? O sujeito pode casar 50 vezes se ele quiser, pode ser um Fábio Júnior da vida, mas uma vez de cada vez, ele não pode ter 2 casamentos simultâneos. Mas com relação ao filho, esse casamento surte efeitos. Não é porque vai anular o casamento que o filho perde a condição de filho daquele pai. O mesmo com relação aos bens que o casal conseguiu juntar nesse período. Então, ele surte efeitos apesar de ser inválido, tá? O último exemplo que eu havia dito, só para não ficar repetitivo, é o casamento, ó. É um negócio, desculpa, é um negócio válido, mas ineficaz. Aí é fácil. Contrato de aluguel. Vou alugar uma casa do Luiz Fernando, não é? Para residir com a minha família. Só que o Luiz Fernando está terminando a reforma, tem algumas coisas na casa que ele quer mexer antes de alugar, mas eu quero garantir já que eu vou ser o locatário desse bem. A gente celebra o contrato hoje e o advogado insere uma cláusula dizendo: esse contrato de aluguel somente surtirá efeitos dentro de 30 dias contados dessa data.
Seria, no meu exemplo, dia 17 de abril de 2021. Então, eu tenho um negócio que existe, preencheu todos os requisitos, válido, tranquilamente também, mas ainda não pode surtir efeitos, porque as partes, de comum acordo, atrasaram o efeito do negócio. Tranquilo, turma? Então, tudo isso eu tentei mesclar, não é? Até para a gente ganhar tempo, o plano da existência, da validade e da eficácia. Já conversamos sobre a existência. Agora, seguindo o materialzinho aí, o plano da validade. Só para a gente ir sistematizando. É exatamente isso, Sibeli. Ele é inválido, mas produz efeitos. Porque está envolvendo um terceiro de boa-fé. Né? Então, é um negócio defeituoso, mas que produz os seus efeitos no mundo jurídico. Tá? Beleza. Falando rapidamente aqui do plano da validade. E por que eu digo rapidamente? É porque eu estou com pressa? Não, é porque depois nós vamos conversar de forma mais aprofundada. Ó, a validade do negócio jurídico, os requisitos de validade gerais estão no famoso artigo 104 do Código Civil. Pessoal, antes de eu continuar, só vou responder. No plano da existência, só pelo fato de existir o negócio, ele já surte efeitos? Não. Não. Não é pelo fato de existir que ele surte efeitos. Tá? Pode acontecer, Lucas, que ele exista, mas os efeitos venham a acontecer num futuro próximo. Tá? Que é o caso, por exemplo, da condição, do termo e do encargo. Os efeitos virão um pouco mais adiante. Então, a existência é agora, mas os efeitos futuros. Tá? Em regra, só para que a resposta fique mais completa possível, em regra, Lucas e turma, é concomitante, é simultâneo. O negócio existe e já surte efeitos. Essa é a regra. É o que acontece na maioria imensa dos negócios. Tá? Ele existe e já surte efeitos. Mas é possível que ele exista e venha a surtir efeitos depois, como nesse exemplo do contrato de aluguel que eu mencionei agora há pouco. Tá bom? Não sei se fui claro na resposta. Valeu, é nóis. Então, falava do artigo 104, turma. Esse artigo 104, eu gostaria que você... Ele é fácil de memorizar, porque são 3 incisos só, mas eu gostaria que você tivesse muito carinho com ele. Porque o artigo 104, de uma forma depois indireta, você pode aplicar em várias outras áreas do direito. Tá? A ideia dele, a essência dele. Então, veja lá, o 104 diz o seguinte: a validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Isso aqui tudo precisa estar presente para que nós digamos que um negócio é válido. Válido. Tá? Dizer se um negócio é válido ou não, turma, é basicamente dizer se ele tem defeitos ou não. Ele já existe. Mas agora nós precisamos saber se ele existe de forma perfeita ou se ele tem algum defeito. Tá? O que acontece? Aqui, a validade ela é um requisito, ela é o segundo passo, o segundo degrau para que nós possamos depois analisar os efeitos.
tá? Embora, como eu disse para você, ele pode ser inválido e mesmo assim surtir seus efeitos. Aqui, a validade do negócio, na opinião minha e de alguns doutrinadores, é no sentido de que nós consigamos dar uma adequação para o negócio à lei, para que o negócio não seja feito de qualquer maneira por qualquer pessoa, tá? Por exemplo, no inciso 3, quando fala-se em forma prescrita ou não defesa em lei, primeiro, você tem que entender o que está descrito aí, né? Forma prescrita é aquela que a lei exige. A lei exige. E quando fala não defesa em lei, quer dizer não proibida pela lei. Tá? Às vezes a gente lê defesa achando que é aquilo que é permitido. Defeso quer dizer proibido. Tá? Proibido. Por exemplo, no direito ambiental tem o período lá de defeso da pesca. Não é verdade? Que é o período da é proibido pescar. Tá? Então, quando eu falo aí, por exemplo, no inciso 3, forma prescrita, eu volto com vocês à leitura do artigo 108 do Código Civil, que nós já vimos aqui. O artigo 108 fala assim, não é, ó, do meu jeito, claro, né? Que nas compras e vendas de bens imóveis cujo valor supera 30 vezes no país, exige-se escritura pública. Veja, é uma forma prescrita em lei. O Código Civil exige escritura pública. É um negócio formal, que nós já estudamos. Ah, professor, mas o bem custa 45 salários mínimos e eu quero fazer com escritura particular. Né? Sempre tem a pessoa turrona, né? Teimosa. Quer fazer com escritura particular? Faz. Só que o teu negócio ele é inválido. Por quê? Porque ele não cumpre os requisitos do artigo 104 e do 108 no nosso exemplo. Quer dizer que ele não vai surtir efeitos? Ele vai surtir efeitos. Mas ele tem essa invalidade que é uma mácula. Isso, eventualmente, pode vir a anular o negócio. Aí, se anular o negócio, acaba os efeitos. Não é? Nós vamos ver depois a anulação do negócio mais adiante. Mas uma das causas de anulação do negócio é a não observância da forma exigida pela lei. O que quer dizer? Quer dizer, então, que se for anulado, todo mundo sai perdendo? Sim, todo mundo sai perdendo. E isso no cheque, né? Bem lembrado, Pamela, a forma que está lá no cheque, não é? Já é um formulário próprio, né? Que obedece os ditames da lei cambiária, né? O casamento. O casamento, quer ver um exemplo? Quando as pessoas vão escolher outro regime de bens que não a comunhão parcial. Então, eu quero casar na comunhão universal de bens. Eu preciso fazer um pacto antinupcial que é feito por escritura pública. Ah, e se eu fizer o pacto antinupcial por um contrato que o meu advogado escreveu lá no escritório dele? Você não consegue fazer valer a comunhão universal e a lei vai aplicada aí o regime da comunhão parcial. Entendeu? É justamente nesse sentido. Bem lembrado. Mais alguma dúvida, turma? Pessoal, se tiver muito depressa, ó, a gente tem liberdade, vocês podem pedir aí para ir mais devagar, tá? Plano da eficácia agora. No plano da eficácia, eu tenho aqui a possibilidade de o negócio jurídico produzir efeitos ou não. Tá? Então, por que eu digo produzir efeitos ou não? Porque como eu expliquei para o Lucas e para vocês,
A regra é que com a existência já venha os efeitos. Mas é possível que eu tenha momentos distintos. Momento da existência numa data e o momento dos efeitos em outra, tá? Isso tem a ver com a eficácia do negócio. Na verdade, você percebe que a eficácia do negócio, ela depende muito mais da existência do que da validade, concorda? Porque eu posso ter um negócio que é inválido e surtindo efeitos, né? Então, não é uma sequência obrigatória, existência, validade, eficácia. Não, eu posso ter eficácia sem validade, mas eu nunca terei eficácia sem existência. Porque aquilo que não existe não pode surtir efeitos, né? Do nada, nada se cria. Beleza? Eu não vou ficar aprofundando, né, na questão da eficácia, porque nós teremos aula depois específica sobre cada um desses temas. Perguntinha. A respeito do contrato manuscrito, tá? Sim, Adeilson. É claro que a escrita mecânica ela tem maior preferência hoje, mas nada impede, como no exemplo que você colocou, né? Você está no meio de um lugar inóspito e só tem lá um papel e uma caneta e lavra o contrato com duas testemunhas, né? Esse documento ele é válido, porque se você olhar o Código de Processo Civil, talvez eu tenha só uma dificuldade para lembrar o artigo, mas eu acho que é o 814. Vejamos. Pois é, né? O professor não lembra que o código é novo assim, né? Desde 2016. E eu. Pode ser que não me recorde o artigo específico. Caraca! Mas é aqui na parte da execução. Isso não vê ao caso o número do artigo, depois do intervalo eu olho e passo para vocês. Só para finalizar a resposta do Adeilson, que diz o seguinte lá no Código de Processo Civil, ó. São títulos executivos extrajudiciais. O documento particular assinado por duas testemunhas. E aí eu já respondo o Lucas também. O próprio Código de Processo Civil não diz se é um documento impresso ou se é um documento manuscrito. Ele diz o documento particular. Tá? Então é o contrato particular. Pode ser manuscrito, pode ser feito por escrita mecânica, impresso, assinado pelas partes e por duas testemunhas. É claro que vão ter que ser, volta lá no 104, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e aí a forma prescrita ou não proibida pela lei. Como a lei permite, na imensa maioria das vezes, contrato particular, preencher os requisitos de existência e de validade, e também de eficácia, se não houver condição termo encargo que atrase essa eficácia. Certo? Beleza. O pessoal dá muito exemplo do, claro que é uma contravenção, né? Sim, Lucas, as testemunhas precisam ser agentes capazes também. Né? Não posso pegar, por exemplo, a assinatura de um adolescente. Tá? Beleza, obrigado. Valeu, Ana. Seja bem-vinda de volta. Alguns professores, especialmente no penal, né? Eles dão um exemplo que, na verdade, é uma contravenção, né? É uma infração penal. Mas eles dão o exemplo do jogo do bicho, né? Que não deixa de ser um contrato, embora ilícito. É ilícito, hein, turma? Repito, o jogo do bicho é contra a lei. Mas a gente usa como exemplo porque o cara faz a apostinha num papel de pão. Se ele ganhar, a banca paga. Não é isso?
mas a banca paga também por interesses escusos, né? Porque a banca paga para não chamar atenção, para o sujeito, enfim, né? Não fazer estardalhaço e tudo mais, e para garantir a confiabilidade do jogo do bicho. Que, repito, é ilícito, tá? Vamos adiante. Agora que nós vimos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, antes de passar para o estudo dos requisitos de existência, eu vou responder a Emília. Emília, no nosso ambiente conhecer, eu tomo o cuidado e com muito carinho, eu já coloco lá pelo menos 2 ou 3 obras. Geralmente eu coloco Carlos Roberto, coloco Pablo Stouzy, ou Schreiber, ou o Flávio Tartucci, no capítulo específico daquela aula. Então, quando você for lá na aula 5 do nosso ambiente conhecer, tá tudo separadinho, bonitinho, você vai encontrar lá material de apoio. Nesses materiais de apoio tem as obras para que você possa fazer a leitura mais aprofundada, tá bom? E depois eu vou colocar o vídeo, claro, né? O vídeo da nossa aula. Legal? Então, agora falando sobre requisitos de existência. Então, eu falei do plano da existência e agora nós vamos ver o que está ali dentro. Eu já adianto. Declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. Agora, até às 9 horas da noite, provavelmente, ou até mais, nós vamos conversar só. Vê se travou para todo mundo aí, por favor. Travou aí, Luiz? Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou já, beleza. Estamos todo mundo junto? O Matheus Paiva também é aluno novo, Matheus. Desculpa se eu não te mencionei nas boas-vindas. Tá? Mas seja bem-vindo também. Obrigado, professor. Beleza. Tamo junto. Então vamos lá, retomando. Eu dizia que nós vamos conversar talvez até umas 10 da noite para mais só sobre declaração de vontade. Só sobre declaração de vontade. É um assuntinho que requer um pouco da nossa dedicação para que nós saibamos se essa declaração de vontade está de acordo com os ditames legais ou não. Tá? Não é qualquer declaração de vontade que supre o requisito de existência. Então, repetindo, para a gente dar sequência. Nós vamos conversar hoje sobre declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. O primeiro assunto é declaração de vontade, isso tudo dentro da... isso tudo dentro do plano da existência, né? Não, vamos que vamos, Ana. Que preguiça é essa, menina? Vamos? Anota lá que vai dar tudo certo. Ó, a declaração de vontade, turma, ela é o instrumento da manifestação de vontade. Putz, né? Que é isso? Veja, a vontade primeiro ela nasce onde? Na mente da pessoa. Na mente. A vontade está na mente do indivíduo, do sujeito. Essa vontade que está na cabeça da pessoa, ela precisa se exteriorizar. Ela precisa ganhar o mundo real, o mundo dos fatos. Não é isso? Esse processo de exteriorização da vontade é aquilo que chamamos de declaração. Ora, a declaração, nós vamos ver daqui a pouco aqui várias formas, mas ela pode ser escrita, ela pode ser falada, ela pode ser gestual, não é? Então, veja, a declaração é um requisito de caráter subjetivo.
inicialmente, ele é subjetivo, ele está dentro do sujeito, não é? E, como eu disse, se revela para o mundo pela sua declaração. Ó, aqui tem uma observação que eu acho importante, que nós lembremos, não é? Que hoje o direito civil constitucionalizado, ele não fica mais preso àquela declaração absoluta que não podia ser retratada, não é? Lá do Código de 16. Na época, né, nós tínhamos uma declaração de vontade que era absoluta. Lembra que nós falamos da pacta sunt servanda? Você contratou, você vai cumprir. Não interessa o que aconteceu na sua vida. Tá aí no chat. Agora, a partir de um direito civil constitucionalizado, em determinadas ocasiões, a parte pode não cumprir aquilo que declarou. E nós vimos, por exemplo, eventos extraordinários, né? Na teoria da imprevisão, enfim, já falamos disso em outros encontros. Esse parênteses é importante para que a gente entenda e relembre que o direito civil, e não só o direito civil, mas, por exemplo, o direito do consumidor também, ele permite que, em determinadas ocasiões, aquilo que a parte manifestou como vontade não seja obrigatório para ela cumprir, tá? Dei o exemplo na época, o sujeito comprou o computador, levou o computador, era computador ainda acho que 386, né? Sei lá o que era aquilo lá. Comprou o computador, levou o computador para casa, prometeu na loja, né? Fez um contrato que pagaria em 24 parcelas. O computador causou um curto-circuito na casa de madeira e a casa queimou até o chão. Veja, não é possível exigir, né? Disquetão ainda, né? Não é possível exigir desse comprador, desse consumidor, que ele pague as 24 parcelas. Não é? Existem outras demandas na vida desse sujeito agora do que pagar lá a Casas Bahia, a loja, enfim, as parcelas. E até porque a loja já tem embutido nela um seguro, não é? Para quando esse tipo de situação acontecer. Tá? Era só para que vocês lembrassem isso daí. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, a vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante. Essa é a regra geral. A vontade, uma vez declarada, manifestada, obriga o declarante. Mas, excepcionalmente, nós podemos aí fazer com que essa regra não seja aplicada. Como, por exemplo, na onerosidade excessiva, está aí no material, artigo 478 do Código Civil. Nós já lemos juntos, né? Mas eu posso até ler de novo, rapidamente. 478. Tá aqui, ó. Nos contratos de execução continuada ou diferida, ou seja, aqueles contratos que se desenvolvem no tempo, por exemplo, mediante pagamento de parcela. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução, ou seja, a extinção do contrato, e os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Isso é a teoria da imprevisão, tá? Que expliquei para vocês agora aí com o exemplo do computador que queimou a casa, né? Muito bom. Dito isso, nós passamos para o próximo passo desse estudo, que são as formas de manifestação de vontade. Podemos?
Então vamos. Formas de manifestação de vontade. Ora, essa manifestação de vontade, ela pode ser daquelas formas que nós já, enfim, já ouvimos, né? Expressa, tácita ou presumida. Então vamos a cada uma delas. Bom, a manifestação expressa, ela é um tanto quanto autoexplicativa, né? Ela vai estar numa palavra falada, escrita, eventualmente até por gestos, não é? Mas sempre de modo explícito, para que a outra parte tenha conhecimento imediato. Quer dizer, a outra parte tem contato com a manifestação de vontade e já entende. Então, vai pela palavra escrita, os contratos. Pela palavra falada. Turma, não raro, você recebe uma ligação de banco ou de empresa de telefonia móvel que te oferece um pacote disso, um pacote daquilo. E você celebra o contrato pelo telefone, não é? Você está usando aí da palavra falada. Beleza, obrigado, Maria Fernanda. Então, você está fazendo uso da palavra falada. E com gesto, eu dei o exemplo. Por exemplo, do contrato de transporte. Né? A pessoa está parada lá no ponto de ônibus, vem a circular, o sujeito dá com a mão, o motorista automaticamente entende que aquele pedestre quer celebrar um contrato de transporte. Então, ele para o ônibus, o sujeito entra, paga, ocupa o seu assento. A hora que chega no ponto, ele aperta o botãozinho, puxa a cordinha, enfim, desce e vai-se embora. E ali celebrou-se um contrato de transporte com começo, meio e fim. Tá bom? A doutrina traz também ainda o uso de gestos no que diz respeito à linguagem de sinais, né, a Libras, não é? Também o sujeito que por alguma razão ele não pode se expressar falando, por exemplo, porque é mudo, ele acaba se expressando gestualmente e também celebrando negócios e também declarando a vontade, né? Depois, nós temos aí a manifestação de vontade tácita. Turma, aqui você vai ver que ela é muito próxima da presumida, tá? Veja, a declaração de vontade tácita, ela é deduzida pelo comportamento do agente. Agente aqui é aquele que manifesta, né? Então, eu deduzo de uma determinada conduta uma intenção, uma manifestação de vontade. Veja, com exemplo, acho que tudo fica muito mais claro, né? Aceitação da herança. Então, falece uma pessoa e ela tem lá os seus herdeiros, não é? E o herdeiro, turma, ele é citado, né? Ele é citado para dizer se aceita ou se renuncia à herança. Ora, se ele nada disser, significa que ele aceitou a herança. Então, de um comportamento, qual comportamento? Inerte, de uma inércia, de um silêncio, a lei extrai uma aceitação da herança. Tá? O outro, a ocupação, né? Lembra que nós já vimos o Instituto da Ocupação? Vou de novo. O sujeito que está lá pescando, fisga o peixe e tira o peixe do rio.
Quando ele tirou o peixe do rio, com esse comportamento, nós podemos deduzir que ele quer ser dono do peixe. Tá? Então, são formas de deduzir uma manifestação de vontade a partir de um comportamento. Eu não tenho uma declaração expressa de vontade. Né? O sujeito que está lá na represa, cada peixe que ele tira, ele fala, eu quero ser dono desse peixe. E guarda lá, não é? No balaio. Eu quero ser dono desse. Não precisa fazer isso, tá? A lei já entende que se você fisgou e tirou da água, é porque você quer ser dono. Tá bom? Esses são 2 exemplos de declaração de vontade tácita. Na sequência, nós temos a declaração ou manifestação de vontade presumida. Você vai ver que ela é muito próxima da tácita, né? Porque a presumida, ela também não é expressa. Mas, aqui agora, é a lei que faz uma dedução de certos comportamentos do agente. Olha que interessante isso, né? Que está lá no artigo 322, 323 e 324 do Código Civil. Quando a pessoa, em um pagamento feito por parcelas, né? Vou usar como exemplo o financiamento de um veículo, né? Você coloca o carnê no porta-malas, o carro sai rebaixado da concessionária, né? Tá lá, a bibliazinha. Várias parcelas e tudo mais. Então, nesse tipo de relação com pagamentos parcelados, olha o que o 322 estabelece. Quando o pagamento for em cotas periódicas, parcelas, a quitação da última, olha que interessante, vou de novo, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. É claro que isso aqui não é uma presunção absoluta, né? O próprio artigo fala, até prova em contrário. Mas você imagina a figura do espertão, dá uma lida rápida nisso aqui, corre lá na loja, tira o veículo, corre no banco e já paga a última e fala, bom, agora eu tô sossegado. Comprei um carro por 800 conto. Óbvio que não é isso. O que a lei está querendo dizer é o seguinte, como às vezes pode acontecer das pessoas não manterem arquivos desses pagamentos, mas elas estão pagando bonitinho e apresentam a quitação da última, a princípio, entende-se que pagou todas as outras 59, por exemplo, no caso do carro, né? Tem agora até de 72, né? Mas você mostra a quitação da 60ª parcela. A princípio, a lei entende que você pagou as outras 59. Claro que daí o banco da concessionária, né, a financeira, ela vai falar, não, olha aqui, ó, baixa um relatório do sujeito, né, e fala, não, ele quis dar uma despertinha, ele só pagou a última. Agora, o que é normal, que as pessoas paguem em dia suas contas, né, e por algum equívoco o sujeito está sendo cobrado. Está sendo cobrado das 10 primeiras parcelas. Eu não tenho os boletos das 10 primeiras parcelas que eu paguei. Eu não guardo isso. Depois de tanto tempo eu jogo fora. Mas eu tenho aqui as outras 50 pagas. O que esse artigo 322 fala? Bom, né? Então, milita a seu favor a presunção que você pagou as outras 10 também. Né? Então, veja, isso é uma presunção. Não é necessariamente só um comportamento do sujeito, mas sim o legislador entendendo que em determinadas situações
Apresentando esse comprovante da última, pode-se presumir que as demais anteriores foram pagas. Quer ver o 323, ó? Olha só que interessante. Sendo a quitação do capital sem reserva de juros, estes presumem-se pagos. Estou falando muito alto? Acho que estou, né? Sendo a quitação do capital sem reserva de juros, esses presumem-se pagos. O que quer dizer isso, turma? Geralmente, quando você faz um empréstimo, você adquire o principal e os juros, não é? E quando você quita o principal, a lei presume que os juros também foram pagos. É isso. E o 324, só para arrematar, mais um exemplo. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Ó, o pessoal do Palmeiras aí pode ficar tranquilo, não precisa se assustar. É título de crédito que nós estamos falando, tá bom? Exemplo. Eu já respondo a Deus para eu arrematar com um exemplo. Já ouviram falar, claro, de nota promissória, né? Desculpa aí, pessoal, a brincadeira do Palmeiras é que foi mais forte do que eu. Já ouviram falar, óbvio, de nota promissória. O que acontece com a nota promissória? O sujeito que emite a nota, que é o devedor, ele entrega a nota para o credor, né? Então tá lá na nota assim, pagarei por essa nota promissória o valor de R$ 5.000 na data tal. Quando chega a data, que é o normal, o devedor vai lá e paga o credor, e o credor tem a obrigação de entregar a nota promissória de volta para o devedor, porque daí ele vai rasgar, vai tacar fogo naquilo, ela não vai existir mais, né? Então, o que acontece? Se o credor entregar a nota promissória para o devedor antes do vencimento, antes de receber, presume-se que houve o pagamento. Nesse aspecto, claro que essa presunção também ela não é absoluta, né? Mas milita a favor do devedor a presunção de que ele pagou, porque ele está com a nota promissória na mão. Não é comum que o credor entregue a promissória antes de receber o dinheiro. Tá certo? Então, são algumas presunções para que vocês entendam. E daí você pode dizer, professor, mas é muito parecido com a declaração tácita. Qual que é a diferença básica entre as duas? É que na presunção, a própria lei já estabelece um resultado, não é? Ao passo que na declaração tácita, eu preciso analisar um comportamento, tá? Enquanto vocês vão pensando nisso que eu acabei de dizer, eu vou ler essa perguntinha e vamos para a respostinha dela. Existe o termo de hipoteca, financiamento de imóvel na escritura? Sim, sim. Tem que constar lá, Adeilson, na matrícula do bem, a existência desse gravame. Uhum. Por quê? Porque pode ser que um terceiro de boa-fé queira comprar esse bem hipotecado. E daí ele vai lá olhar na matrícula e vai saber que existe a hipoteca. Tá certo? Mas se não tiver a hipoteca inválida? Não, não é isso também. Mas é que esse registro é para fins de publicidade da hipoteca. Tá? Beleza? Tudo em ordem até aqui, turma? O tempo voa, hein? Quase 9 horas já. Muito bom. Então, nós vimos as formas de manifestar vontade, que são elas, expressa, tácita e presumida. E agora eu quero falar com vocês sobre espécies de declaração de vontade.
Parece que é a mesma coisa, mas é que nem Denorex. Parece, mas não é. Essa provavelmente ninguém vai lembrar, né? Mas a manifestação é a forma como a pessoa transforma aquilo que ela está pensando em algo visível, tá? Isso é a forma de manifestar. Agora, além dessas formas de manifestar, nós temos a questão da declaração. Algumas qualidades que a lei exige em determinados momentos, determinados tipos de negócios, para essa declaração de vontade. Na verdade, nós já vimos isso quando nós estudamos a classificação dos negócios. Por isso que é importante, não é? Estudar a classificação, porque nós ganhamos algum conhecimento para aprofundarmos depois. Veja lá. Nós falamos de declaração receptícia. Receptícia. O que é isso? É aquela declaração que ela é dirigida para uma pessoa determinada, óbvio, mas ela exige o conhecimento dessa pessoa determinada. Eu dei o exemplo e vou usar o mesmo. Revogação de mandato. Então, você deu uma procuração para alguém, você não, o cliente deu uma procuração para alguém, e ele quer revogar essa procuração, esse mandato. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma declaração de vontade de revogação de mandato. Lógico. Só que, além de fazer isso, ele tem que garantir que o seu mandatário saiba que houve a revogação. Tá? Então, vamos lá, vou repetir. Então, na declaração de vontade receptícia, ela é dirigida a uma pessoa determinada e exige, para sua eficácia, que o destinatário dela tome conhecimento. Ponto. Então, o exemplo da revogação de mandato. Outorguei mandato para o terceiro celebrar um negócio em meu nome. Antes da celebração do negócio, eu resolvo destituí-lo do cargo de mandatário meu. Ou seja, eu quero revogar a procuração. Faço a revogação. Mas ao invés de remeter uma cópia para ele, com AR, aviso de recebimento dos Correios, eu engaveto essa revogação. Veja, a minha vontade de revogar não chegou até o conhecimento do meu procurador. E nesse meio tempo, ele celebrou o negócio em meu nome. Como ele não sabia que não tinha mais poderes de procurador, ele agiu de boa fé. E como ele agiu de boa fé e nos limites do mandato, lembra que já vimos? Ele me tornou obrigado por aquele negócio que ele praticou. Certo? Esse é um bom exemplo de declaração receptícia, que exige o conhecimento da outra parte. Agora, no outro lado da moeda, eu tenho a declaração não receptícia. Exige simplesmente a declaração de vontade do agente. Não exige pessoa determinada e também não exige o conhecimento de pessoa específica. Eu simplesmente, enquanto agente, manifesto a vontade para o mundo, para o universo. Exemplo. Promessa de recompensa. O sujeito perdeu a carteira no banco da praça.
Aqui, cidade pequena, acontece muito. Perdeu a carteira no banco da praça. Aí ele contrata um carro de som. Aqui na Grande Ribeirão Claro a gente faz isso. Contrata um carro de som que sai pela cidade anunciando que aquele que encontrar a carteira e entregar na casa paroquial vai receber uma recompensa de R$ 500. Veja, o carro de som está andando pela rua e várias pessoas estão ouvindo essa promessa. Então eu não preciso de um destinatário especial, né? Daí o sujeito acha a carteira, leva lá na casa paroquial e daí ele diz pro dono da carteira, agora eu quero a recompensa, tá? É claro que o declarante da vontade, ele se obrigou aí. Ele está obrigado a pagar a recompensa. Professor, e se ele não quiser pagar? Aquele que achou a carteira e entregou pode processar no juizado especial e cobrar em juízo esses 500 cruzeiros. Certo? Não é porque foi feito verbalmente no carro de som que essa declaração não obriga aquele que manifestou, tá? Até aqui alguma dúvida? O algo do tesouro encontrado já é uma determinação legal, né? Que determina que aquele que encontra o tesouro em terreno alheio, se estiver de boa fé, tem direito à metade. É um mandamento legal. Porque se eu vou deixar para a vontade do dono, o dono do terreiro, claro que não vai querer pagar metadinha, né? Por isso que a lei já se adianta e paga. Travou aí, turma, para todo mundo ou foi só para o colega? Dá umas travadinhas, mas volta normal. Né? Até que tá travando pouco hoje, na verdade, né? Que bom. Que bom. Mas era essa a resposta, então, que eu queria ter dado para o Adeilson, tá? Não. Só para a gente, então, entender. Se o cliente encontra uma carteira com 1.000, ele tem direito a R$ 500? Não. Ele só tem direito à recompensa que foi prometida. Tá? O tesouro é aquilo que está escondido, que está enterrado, ou enfim, né? Não é aquele achado fortuito, que nem, por exemplo, uma carteira. Isso. Existe também o crime de apropriação de coisa achada. Apropriação indébita de coisa achada. Quer dizer o quê? Que o achador ele tem 15 dias. Não é tesouro aqui, hein, pessoal? É outros achados. Ele tem 15 dias para se dirigir até a autoridade policial e entregar lá o bem que ele encontrou, tá? Se ele não fizer isso, a partir do 16º dia, ele responde criminalmente. É por isso que nós chamamos de crime a prazo. Já tinha ouvido falar disso? Crime a prazo. Tem um prazo para que o crime se consume. Venha se consumir. Se consumir, né? 15 dias. Crime a prazo. Vou pôr aqui. Crime a prazo. Legal? Só para a gente arrematar antes da chamada e do intervalo. Falamos da declaração receptícia, não receptícia. Agora tem a declaração direta, que é aquela que é feita sem intermediário. Vou na loja, quero comprar uma televisão. Chego para o vendedor e falo, eu quero a televisão tal, modelo tal. Não tem intermediários. Agora eu posso ter também a declaração indireta, onde eu tenho interpostas pessoas, por exemplo, o representante, o procurador,
que nós já estudamos, né, representação, ou meios interpostos. Quando eu faço a compra da mesma televisão num site de vendas, eu não estou fazendo uma declaração direta. Eu estou fazendo uma declaração indireta. Porque eu estou me utilizando de um site eletrônico para fazer essa compra. Não tem o olho no olho, tete a tete, que você tem lá na loja com o vendedor ou com a vendedora. Não é? Por e-mail, telegrama. Telegrama é ótimo, né? Pouquíssimo uso tem o telegrama hoje em dia. Né? Carta, e-mail, enfim, são meios interpostos. E daí pode dar problema, não pode? Tanto com relação à pessoa interposta, que manifesta a vontade diferente daquela que você o instruiu, quanto com relação ao meio interposto. Quer ver um exemplo interessante? Um julgado que estava lá, não sei se eu mandei para vocês, aqueles julgados de 2020 de direito do consumidor, que o sujeito entrou lá para comprar passagem aérea e as passagens aéreas foram impressas por um valor muito abaixo, elas saíram por R$1.000, acho que era uma viagem internacional até, ou uma viagem nacional mais cara, e o sistema da empresa aérea vendeu cada passagem por R$1.000. Só que a empresa entrou na justiça contra o consumidor e o STJ falou, não, como é um erro de sistema grosseiro demais, pô, você está comprando uma coisa que custa 8.000 e sai por milão, também não é assim, né? Não é porque o consumidor tem que ser protegido que a gente vai cometer esse tipo de abuso. E daí, então, o STJ mandou o consumidor pagar a diferença. Tá? Mas olha o que chega no STJ, preço de passagem. Mas, enfim, né? Então, pode acontecer erros, tanto com relação à pessoa interposta, quanto com relação ao meio interposto. Tudo ok até aqui, turma? Tá bacana? Estão felizes? O importante é estar feliz. Eu vou fazer a chamada dessas primeiras aulas. A gente faz um breakzinho e voltamos naquele horário de sempre, não é? Ali pelas 9h20, para nós darmos sequência, porque daí nós vamos falar do silêncio como manifestação de vontade, a reserva mental, e daí finalidade negocial, idoneidade do objeto, tá? Então agora eu vou tomar a liberdade de fazer a nossa chamadinha. Para os colegas novos e novas, ao final, você, por favor, escreva seu nome aí no chat, tá? A gente faz chamada escrita, não é? Declaração expressa na forma escrita. Você coloca presente que vai sair aqui e eu faço o controle, tá bom? Então vamos lá. Vou usar a primeira ordem aqui da lista. Adeilson. Presente, Alan. professor. Beleza, valeu. Adeilson, Alan. Amanda. Ana Júlia. André Tavares. André Bonotto. Ana Cecília. Bárbara. Camila. Eduardo. Eduardo Moraes. Eu chamei o Eduardo Fernandes e o Eduardo Moraes agora. Emily. Fernanda Cordeiro, acho que foi para a turma da manhã. Fernanda Feltrin. Gabriel. Presente. Gabriele. Giovanni. Isabelle Marquesani. Juliana Batista. Juliana Bonfim. Carla. Catiúcia. Cauê. Luan. Luan tá aí? Lucas Brandini. Luana Ellen.
Luiz Fernando. Luiz Gustavo. Márcio. Presente, professor. Opa! Maria Angélica Serafim. Maria Eduarda Costa. Maria Eduarda Nunes. Maria Fernanda Belkman. Monique. Paola. Pedro. Pamela. Presente, professor. Rafael Gobo. Cibele. Valeu. Stephanie. Rafael não? Tá. Stephanie Sueli. Presente, professor. Thalita. Vitória. Vitória não? Depois, por favor, os colegas novos. Colegas novas. Matheus. Maravilha. Gente, obrigado por enquanto. Deu certo, gente. Tá com presença. Beleza. Eu vou travar a gravação aqui e vocês, por favor, fiquem à vontade, então, para descansar um pouquinho. E a próxima aula é o outro link que está lá no ambiente conhecer, o link